Olá, professora. Eu sou sua aluna Letícia Fernandes da Silva e hoje vou apresentar para a senhora a atividade final do semestre. Eu vou estar olhando para o computador porque eu deixei tudo certinho, para mim só falando. A primeira questão pede: caracterize os 4 diferentes tipos de conhecimento e explique suas principais diferenças. O conhecimento empírico, ou também podemos dizer que é um conhecimento do senso comum, ele é baseado na experiência, na observação direta do mundo e é um conhecimento que adquirimos através dos sentidos e da interação com o ambiente. Já o conhecimento científico, ele é obtido através de métodos temáticos e rigorosos de investigação, como experimentos e observações descontroladas. Ele é fundamentado em evidências através de teorias e leis. O conhecimento filosófico, ele é baseado na reflexão, no raciocínio lógico, na argumentação, na exploração de questões fundamentais sobre a existência, a realidade, a moralidade e a mente humana. Já o conhecimento teológico, ele é baseado na fé, nas crenças religiosas e envolve a compreensão de textos sagrados, dogmas e doutrinas religiosas. A segunda questão: explique a relação que existe entre leitura, escrita e fala e a sua importância. A leitura é fundamental para adquirir novos conhecimentos e expandir o vocabulário, e é através da leitura que assimilamos informações, ideias e diferentes estilos de escrita. Já na escrita, ela permite a expressão de pensamentos e ideias de forma clara e estruturada, e a prática da escrita, ela ajuda a organizar o pensamento, a comunicar informações de maneira eficaz. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito mais na escrita, eu consigo me explicar, como pode dizer, discutir melhor através da escrita, em vez da fala. Eu na fala sou péssima. Continuando, a fala é importante para a comunicação verbal, para a apresentação de ideias e desenvolver habilidades de argumentação para a persuasão. Terceira questão: o que é pesquisa e por que se faz pesquisa? A pesquisa é um processo sistemático de investigação que visa descobrir novos conhecimentos ou verificar hipóteses existentes. E por que se faz pesquisa? Para explorar novas áreas de conhecimento, para resolver problemas específicos, para desenvolver novas tecnologias e inovações, para testar teorias e hipóteses, para contribuir para o avanço da ciência e da sociedade. Quarta questão: qual a diferença entre pesquisa quantitativa, qualitativa e mista? A pesquisa quantitativa está relacionada com a quantificação de dados, e é utilizada por meio de métodos estatísticos, matemáticos, para análise dos dados numéricos. Já a pesquisa qualitativa, ela explora a compreensão dos fenômenos a partir de uma perspectiva subjetiva, e ela é utilizada em entrevistas, em grupos focais, e observações para coletar dados não numéricos, ou seja, uma pesquisa mais detalhada, com mais informação. Já a pesquisa mista, ela vai combinar esses dois métodos, tanto quant quanto quali, e ela utiliza a abordagem qualitativa para medir e a qualitativa para compreender o contexto da pesquisa. Explique o que é uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa etnográfica e um estudo de caso. A pesquisa bibliográfica, ela se baseia na análise de livros, artigos, teses e outras publicações e busca consolidar o conhecimento existente sobre um determinado tema. Já a pesquisa etnográfica, ela envolve a observação da análise de culturas e comunidades. O pesquisador é imerso num ambiente estudado para compreender o comportamento, crenças, práticas, hábitos, E o estudo de caso, ele foca em uma análise aprofundada, de um único caso ou um pequeno número de casos, e utiliza múltiplas fontes de dados para obter uma compreensão detalhada de um fenômeno em um estudo. Sexta questão: apresente quais são os elementos pré-textuais do TCC e explique as partes que devem estruturar o resumo. Os elementos pré-textuais são capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, que é opcional, agradecimentos, opcional, epígrafe, opcional, resumo de língua vernácula, resumo em língua estrangeira e sumário. E deve conter objetivo, o que foi investigado, métodos, como a pesquisa foi conduzida, resultados, que são os principais achados, e a conclusão, que é a explicação dos resultados.
Sétima questão. Apresente quais são os elementos textuais em um TCC e explique o que é necessário para ser apresentado na metodologia. A introdução ela contextualiza o tema, apresenta a problemática e objetivos de pesquisa. A revisão de literatura ela é uma discussão teórica sobre o tema com base em fontes existentes. Já a metodologia ela detalha os métodos, e procedimentos utilizados na pesquisa. Na metodologia deve ter tipo de pesquisa, procedimentos de coleta de dados, procedimentos de análise de dados. E os resultados, eles apresentam os dados obtidos na pesquisa. A discussão ela interpreta os resultados e relaciona-os com a literatura existente. A conclusão ela é o resumo dos achados e sugestões para pesquisas futuras. Apresente quais são os elementos pós-textuais em um TCC e explique a diferença entre apêndice e anexo. As referências são listas de todas as fontes citadas no trabalho. O apêndice são materiais complementares elaborados pelo autor e os anexos são materiais complementares não elaborados pelo autor. Então a diferença entre as duas, apêndice e anexo, seria que o apêndice ele é criado pelo próprio autor da pesquisa e o anexo ele inclui materiais de terceiros que ajudam a entender melhor a pesquisa. Questão. Olhando para a sua formação acadêmica, apresente uma problemática de pesquisa ou objeto de estudo e explique por que julga importante ser investigado. Bom, eu vou dizer voltado à docência, Eu vejo que hoje em dia os alunos não têm um interesse em alcançar o ensino superior, em ter uma profissão. Hoje em dia eles têm muita dúvida o que fazer, o que escolher. E eu lembro que na minha época de estudo, eu desde o ensino fundamental já sabia que eu queria ser professora de ciência. Sempre era voltada à ciência. E quando eu cheguei no ensino médio, eu identifiquei com biologia. Mas eu vejo que hoje em dia eles ficam muito indecisos, Hoje em dia eu não julgo as crianças, fundamental, não. Agora, ensino médio, terminando, eles não sabem o que querem fazer. E eu acho interessante, ter um incentivo, tanto no governo, com as crianças, como eu já vejo hoje em dia, trouxe materiais como computador, livro, materiais que podem ser utilizados na escola, E também é algo que eu acho que parte da família, Ter um incentivo desde o começo ali, eu quero meu filho, levar para um caminho que incentive a eles. Até porque a educação, ela não vem da escola. Você não tem um filho para educar na escola, você tem um filho para educar com os seus princípios, com o seu caráter. Você vai transmitir isso ao seu filho. Então eu penso que vocês têm uma boa educação, então quando o seu filho chega na escola, ele vai ter incentivo, mais incentivo ainda, Porque o incentivo tem vindo da família, mas também na escola. Ele vai ter materiais, pelo meio do governo. Ele vai ter bons professores, que vai incentivar ele, que vai trazer jogos didáticos ou algum material que incentive ele a gostar daquela matéria, Então eu acho fundamental ter essa participação desses três grupos, Da família, ter a participação dos professores, ter a participação do governo, porque na minha época eu lembro, como se fosse muito tempo, eu falo época, na minha sala não tinha um ar-condicionado, era ventilador de teto, que faltava carinho na nossa cabeça, era extremamente quente as salas, Eu estudava em escola rural, E, tipo assim, os professores não tinham data show. Eu fui conhecida data show na faculdade, eu não sabia até então o que era. O estudo era por meio dos livros, ou que o professor passava no quadro, a gente escrevia. E era assim, e eu vi meus pais, no caso, sempre incentivaram muito eu e minha irmã a fazer a faculdade. Então, eu sempre tive um incentivo muito forte dentro de casa. Então, no fundamental, eu era apaixonada por ciência. Eu falei, eu quero ser professora de ciências. Aí, cheguei no ensino médio, me apaixonei por biologia. Aí, eu pensei, vou fazer biologia, Já tenho bacharel, licenciatura, eu me formo nos dois. E voltando, pro assunto, eu acho que, assim, ter esses três grupos, ajuda bastante a fortalecer, enriquecer o aluno a querer a fazer uma faculdade, a avançar, porque hoje em dia a gente percebe que a evasão escolar é imensa nas escolas, Nas faculdades também observa muito isso. Então, ter uma profissão, ter uma vida financeira bacana, legal, Não precisa ser um arquiteto, um advogado, pode ser um professor, pode ser qualquer outra profissão, que todas as profissões são válidas, são importantes. Principalmente a profissão do professor, que
Ele ensina desde a base até você chegar à profissão de médico, advogado e por assim vai. Próxima questão. Para você, como foi a experiência de leitura e análise de um TCC? Na minha experiência, a leitura, né, e a análise de um TCC foi desafiadora, porque no começo eu me assustei um pouco. Falei, como que eu vou fazer uma análise de um TCC, sendo que eu nunca fiz um TCC na vida e eu nem tenho, tipo, um conhecimento abrangente, assim, de saber o que tá errado, o que tá certo no TCC, né? Foi algo bem desafiador, mas eu confesso que foi algo que me enriqueceu bastante. E eu quero muito, no ano que vem, né, fazer o TCC1. Então, eu acho que ajudou... Acho não, tenho certeza que ajudou bastante por meio dessa experiência que eu tive, né, de como montar um TCC, sua estrutura, foi fundamental para mim ter uma análise crítica, né, para mim começar a fazer o meu. Então, eu sou muito grata a você, professora, por me ter ajudado, já ter colocado isso nessa matéria pra gente. Foi muito bacana e muito obrigada.